Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio do podcast Mestre do Marketing. E no episódio de hoje, nós vamos falar de um tema que eu particularmente amo. Nós vamos conversar sobre neuromarketing e como você pode aplicar essas estratégias poderosas aí no seu negócio e melhorar as suas vendas. Para quem não sabe, neuromarketing é nada mais nada menos que a junção de marketing e a neurociência. Trata-se de uma área de estudo que utiliza técnicas científicas para entender do consumidor determinados estímulos sensoriais e emocionais. Entendendo esses detalhes na sua comunicação, nós vamos entender de verdade quais são os fatores, as motivações que levam as pessoas a comprar o seu produto. Já parou para pensar, Giovanni, quando a gente está num supermercado e a gente vai comprar um determinado produto e daí tem aquele produto de várias marcas e a gente às vezes já vai certíssimo naquilo dali. Né? Acontece muito com o sabão em pó. A gente bate o olho naquela marca e a gente vai e não troca. Por que isso acontece? Por que a pessoa ela toma uma decisão de compra, às vezes sem antes saber exatamente qual que é a marca, ou o preço, ou todos esses outros diferenciais? E no episódio de hoje nós vamos explicar de maneira simples e eficiente uma forma de você aplicar essa técnica aí no seu negócio. E mostrar que o neuromarketing não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, são coisas que você já faz, mas a partir de agora vai fazer de maneira intencional. E claro que para participar comigo, para conversar comigo, nós temos ele, que já foi aluno do nosso convidado e passou literalmente por uma transformatória na sua vida e nos resultados da sua empresa quando entendeu sobre marketing e vendas. Fala comigo, Giovanni Lima! Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje com um convidado mais do que especial, que fez parte aí da minha jornada de evolução. Então eu tô aqui hoje como prova social, como prova real, como resultado dos produtos e serviços que esse cara vende. E tô muito empolgado hoje, Davi, muito empolgado também para falar desse assunto aí sobre neurovendas, né, neuromarketing, que usado de maneira intencional, pode alavancar de maneira agressiva os resultados da sua empresa, não é não? Exatamente, e é isso que a gente vai falar hoje. E como convidado de honra, nós temos ele que é CEO da Escola Transformatória, idealizador do Transformatória Summit, um evento de milhares de pessoas que contam com a presença de grandes players no mercado. Nesse último que aconteceu em Curitiba, contou com a presença do Joel J e diversos outros players. Um dos palestrantes e treinadores comportamentais mais respeitados do Brasil. O cara que transforma conteúdos complexos em tarefas simples de alto resultado e transformação. Mestre em Neurobusiness pela Florida Christian University americana. Autor do livro Oratória, Comunicação Persuasiva e Você na Frente. Já treinou mais de 9.200 alunos em todo o Brasil, além de palestrar e dar treinamentos para as maiores empresas no Brasil, Estados Unidos, Angola e a América Latina. Cara, falta até fôlego para apresentar o cara. Muita coisa. Fala comigo, Emerson Barbosa. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Legal a apresentação de vocês. Fiquei empolgado até. Quem que é esse cara aí? Você viu? É pequenininho o currículo do homem, né? Quase nada. É quase nada, é quase nada. É que é engraçado isso, né? Porque a gente vai estudando, né? A gente não fica parando para pensar e relacionar o que a gente já fez, onde a gente foi e tal. Mas... isso é fruto de uma jornada aí de quase 15 anos, né? Trabalhando exclusivamente com educação, trabalhando exclusivamente com desenvolvimento de pessoas. E é muito legal receber ou estar aqui com vocês, né? O Giovanni, em especial, que já foi aluno nosso em vários treinamentos e tal. Estar aqui no podcast é sempre um privilégio e eu espero contribuir de alguma forma. Que maravilha, que honra. E é verdade, cara, mas é esse o X. Porque quando a gente apresenta o convidado, a gente sempre gosta de mostrar um pouco a cara. Porque eu gosto de falar muito isso. Para sentar nessa mesa aqui, o cara tem que ter um know-how. Né? Eu não gosto, eu não gosto de convidar pessoas que leem livros e saem falando como se fosse experiência de vida. Né? Então, assim, é aquilo que eu costumo sempre dizer, né? O que os meus olhos veem não pode desmentir o que sua boca fala. Perfeito. Então, isso é perfeito. Então, quem é você para me ensinar isso? Esse é a principal pergunta, né? Até com o podcast do Paulo, o Paulo falou isso, eu achei muito legal. Ele falou, sempre responda 2 perguntas, né? Quem sou eu para te ensinar isso e o que você vai ganhar? Então, isso porque eu e o que você vai ganhar. São essas 2 perguntas maravilhosas. E hoje o nosso público tem muito a ganhar, né? Nossa, meu Deus, eu tava ansioso aqui para conversar hoje, porque aqui é uma escola para mim também. Você acha que eu não aproveito? Né, você sabe que qualquer bate-papo, ele é como se fosse uma universidade fast food, né? Porque você sempre
Claro, desde que você esteja conversando com alguém que possa te agregar de alguma forma, né? E eu fiquei muito feliz com essa citação, porque o Paulo, ele é meu aluno e ele é um dos professores lá da nossa escola e ele aprendeu muito bem. Então, isso mostra claramente que as coisas estão sendo levadas para um outro patamar. E isso é uma das coisas mais legais da educação, né? Porque a educação, ela é como se fosse um poder atômico. Sim. Porque ela te leva para lugares onde talvez você não possa ir, mas que a sua transformação, ela corrobora e ela, sem dúvida nenhuma, ajuda na transformação de muitas pessoas. E quando vocês estavam falando ali sobre essa questão dos padrões de comportamento do consumidor, do que a gente já fez em termos de jornada, eu trilhei literalmente essa jornada, né, de entender um pouquinho sobre quais eram os padrões do nosso consumidor. Por quê? Porque a transformatória, ela tem esse viés, né, de ser uma escola de transformação e com elementos e princípios da comunicação, da oratória. Por isso até esse nome. Só que quando a gente vai para o mercado, a gente percebeu que não basta só você ter um produto de excelente qualidade. Porque um produto de excelente qualidade, por si só, ele não vende se ele não aparecer, se ele não tiver numa embalagem correta, se ele não estiver falando com o público correto. E, principalmente, a gente entender que o consumidor... Antigamente até, vocês são muito novos, talvez vocês não vão lembrar disso, mas tinha um conceito muito enraizado no mundo das vendas, do marketing como um todo e até do mundo dos negócios, que era o conceito do business to business, do B2C e do B2C, do B2B e do B2C. E esse conceito ele se mostrou ultrapassado quando se entendeu que, na verdade, a gente tem um conceito de human to human, que é de humano para humano, da pessoa para outra pessoa. Porque independente de você ser uma empresa, de você ser uma outra empresa, representar, ser um comprador, e muitas vezes um comprador treinado. Sabe que a gente faz bastante treinamento de vendas e uma das coisas que a gente fala lá no treinamento é justamente isso. Nesse exato momento, vocês estão treinando aqui para vender. E nesse exato momento existem pessoas que estão treinando para comprar mais barato, comprar numa situação melhor, comprar literalmente esfolando o vendedor ou a empresa, e ele é treinado para isso. Cabe a nós sermos o contraponto para que a gente entre num equilíbrio entre a boa venda, a boa compra, o bom produto e a realização e a felicidade do nosso consumidor. Então, quando a gente fez esse processo dentro da transformatória de entender quem era o nosso cliente, o que ele pensava, o que ele queria, porque quando eu busquei elementos de transformação, elementos que pudessem fazer com que a nossa escola se destacasse, a gente tinha uma dificuldade relativamente grande. Quando eu vejo grandes players do mercado hoje crescendo, se desenvolvendo, eu fico muito feliz porque isso nos dá uma luz, um norte. É muito exemplo do Burger King, por exemplo. O Burger King normalmente está perto de um McDonald's. Só que o McDonald's ele faz o estudo corporativo, ele faz o estudo de praça, ele faz o estudo de viabilidade. E o McDonald's o Burger King não é bobo nem nada. Ele só vai perto. Poxa, se eles colocaram o McDonald's lá... Vai dar certo. Vai dar certo, então vamos colocar do lado que está tudo certo. Então isso, para a gente que tem empresas relativamente pequenas, é uma baita de uma sacada, né? Porque tem muita gente que fica incomodado com os concorrentes, mas eles se esquecem que muitas vezes são os concorrentes que fazem eles se tornarem melhores. Então, na transformatória, quando a gente estabeleceu o modelo, a gente tinha uma dificuldade disso, sabe? Uma dificuldade de encontrar bons players que traziam boas experiências na educação. Tanto que boa parte da nossa metodologia, a gente teve que trazer de fora. Eu fui para os Estados Unidos com o Tony Robbins, com a própria Florida Christian University, para trazer coisas que, de fato, trouxessem transformação. Mas, beleza. Criamos um método, criamos uma escola que realmente tem propósitos muito claros, com crescimento realmente extraordinário. Hoje nós somos a maior escola de habilidades sociais aqui do sul do país, enfim. Mas por que isso aconteceu? Foi justamente a aplicação de conceitos de neuromarketing, de neurovendas, inclusive do marketing digital. Sim. Embora, isso é engraçado porque, embora a gente tenha um posicionamento quase que nulo em termos de marketing digital, no sentido de presença mesmo, de vender curso online, de mentoria online, que é essa coisa que está muito em voga agora, ainda assim, a gente usa os mesmos conceitos de funil de vendas, que você me perguntou, de qualificação de leads, de entendimento do consumidor, de e-mail marketing, enfim, tudo isso que vai acontecendo na internet, a gente vai trazendo, só que nós decidimos fincar o pé no presencial. Por quê? Porque nós entendemos tão bem o nosso consumidor que a gente, ao contrário do que as pesquisas dizem, isso é um conceito bem importante do neuromarketing, ao contrário do que as pessoas dizem,
a maioria das pessoas diziam assim, nós não queremos curso presencial mais, porque nós queremos comodidade e tal. Aí, de repente, você abre um curso presencial e o curso enche. Como é que as pessoas não querem? Será que não querem de verdade? Não. Porque quando você entende as dores e as necessidades, faz um mapeamento estratégico disso, você consegue encontrar o público ideal. Então, foi muito disso que a gente fez, sabe? Porque, em regra, embora eu seja um profissional da área de neurobusiness e tal, eu foquei muito na parte da comunicação, mas usando os conceitos da neurociência para viabilizar o nosso negócio. E aí, entrelaçando, né, e caminhando essas duas coisas, é que a gente conseguiu, de fato, ter um negócio altamente sustentável no mercado que é altamente competitivo. Porque qual que é a diferença do nosso mercado para a maioria dos outros mercados? Todos os nossos, entre aspas, concorrentes ou players, a gente não diz que é concorrente porque, sinceramente, ter mais gente falando sobre educação, sobre comunicação, sobre soft skills, para a gente ainda é muito melhor. Mas digamos que a gente qualifica eles como concorrentes. Todos eles estudam muito, porque é nato da profissão. Todos eles são muito bons naquilo que fazem. Quer dizer, todos, entre aspas. Tem as suas exceções. Toda regra tem sua exceção. Mas em regra, por exemplo, para eu te ensinar algo, em regra, também vou fazer um parênteses sobre isso. Em regra, para eu te ensinar alguma coisa, eu preciso saber do que eu estou falando, eu preciso viver o que eu estou pregando e, principalmente, eu preciso ser o avatar transformado daquilo que eu estou propondo para você. Coerência na sua comunicação. Simples. Exatamente. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que, de fato, eu sou o principal divulgador do meu negócio. Eu não poderia falar de oratória se, de fato, a minha oratória não fosse uma oratória adequada, uma boa oratória. Eu não digo extraordinária, porque extraordinária parece que aquela pessoa é o Silvio Santos da coisa e tal, aquela coisa expansiva, que nem é nisso que a gente acredita na transformatória. Mas, em regra, então, usar essas ferramentas e ter essa consciência é que, de fato, fez com que o nosso negócio ele se destacasse e que, de fato, a gente conseguisse transformações tão legais assim para os nossos alunos, sabe? Ser resultado do seu produto. Perfeito. Essa é uma das principais coisas. É aquilo que a gente estava falando um pouco antes de começar o episódio, que o que meus olhos veem não pode desmentir o que sua boca fala. Perfeito. Isso é óbvio. Você precisa ter coerência nos seus resultados. Né? Então, quem é você para me ensinar isso? E, infelizmente, né, muito legal que você falou isso com relação sobre o marketing, é que muitos empresários eles acham que o marketing digital é a solução do negócio deles. E peraí, o marketing digital é um dos canais de comunicação. Sim. Né? Não quer dizer que os outros canais deixaram de funcionar. E, pelo contrário, funcionam muito bem. Né? Então, a maioria das pessoas que chegam para ti falando assim, nós queremos o online e não queremos presencial, são pessoas que estão trabalhando no número, eu acho, não é o exato. Né? Quando você trabalha uma estratégia dentro do seu negócio com intencionalidade, isso valida muito bem. Outra coisa que você falou que eu achei muito legal foi que só ter um bom produto hoje em dia não funciona mais. Não, isso é o básico. Isso é o básico, Isso né? é obrigação. Lá na agência chega pra gente pessoas que falam assim, não, mas meu produto é maravilhoso. Pô, legal, perfeito. Seu produto ter qualidade é obrigação do seu negócio, não é qualidade diferencial. Né? E entra aquela famosa regra, o mais conhecido vence o melhor sempre. Sim. Então, esse é sempre o importante. E tem uma regra da neurociência, uma regra do marketing, que não só o mais conhecido ele vence, como o que chega primeiro tem prioridade. E prioridade não por ter chego primeiro só no sentido de, ele chegou primeiro, eu vou escolher. Mas à medida que essa empresa, esse conceito, esse modelo de negócio, ele aparece para mim como sendo a primeira referência que eu tenho, eu vou, neurocientificamente falando daí, né, eu vou dar preferência para essa empresa quando eu tiver que fazer uma escolha. E aí, fazendo uma timeline do que aconteceu com o mundo e com o Brasil, então até ali a década de 60, 70, quem vendia mais eram as empresas que de fato tinham um bom produto. Na verdade, nem precisava ter um bom produto. Tinha que ser um produto que resolvia uma dor específica, porque o mercado era muito carente, vindo de pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, essa coisa toda, a explosão do consumo, tinha muito mais gente consumindo do que produtos e produtos bons. Aí, quando o mercado percebeu isso, negócios, faturamento, aquela coisa toda, já as empresas começaram a melhorar os produtos, já começou a ter concorrência. Então, antigamente, quando a gente falava em chocolate, por exemplo, a gente ia lá no Lolo, Surpresa, Guarda-Chuvinha, enfim. Aquele guarda-chuvinha, saudades.
Porque lá tinha gosto de tudo, menos de chocolate. Menos de chocolate. Tinha gosto de sabão, aí não tinha Amarrava a chocolate. boca, né? Grudava no céu da boca e tudo mais. Agora, o que aconteceu? Hoje um daquele ali nem vende mais. Hoje não tem chance das pessoas... Não diga que não vende, porque sempre tem. Não, sempre tem. Mas não é algo que tem uma grande parcela do mercado como tinha antigamente. Exatamente. Então, o que aconteceu foi justamente isso, né? De repente chegam outros players com sabores melhores, com promoções melhores, com um visual melhor, com uma embalagem melhor. E aí, hoje, se a gente for num shopping center, por exemplo, no shopping center Barigui aqui, de loja de chocolate deve ter umas 3. Senhora. Só de chocolate. Dentro das lojas de chocolate tem uns 200 tipos de chocolate diferentes. Nas banquinhas tem mais tantos. Então, olha a quantidade. E aí que precisou-se ter diferenciações que não só estão no campo do sabor, não só não estão no campo do ser bom ou ruim, mas estão muito no campo de como esse produto se apresenta. E aí é que o neuromarketing, aí que a neurovendas e a neurocomunicação como um todo, ele se tornou um grande diferencial. Justamente porque, à medida que eu entendo que eu tenho um ótimo produto, mas eu coloco ele na embalagem errada, eu atinjo o público errado. E isso é muito sério. Por quê? Porque a embalagem, ele, em regra, parece só ser um negócio para você colocar um produto dentro, ou, como o próprio nome já diz, embalar, mas ele tem muito de uma comunicação que é uma comunicação icônica, que está no senso comum, que está no inconsciente coletivo. E aí, olha só que interessante, só para validar isso, se você for numa panificadora, essa panificadora coloca lá os seus pãezinhos dentro de um saco plástico, escreve lá R$ 7,40. Está aqui seu pão, pode ir lá no caixa pagar. Você tem uma percepção de valor. Se você vai numa panificadora, ele tem um saquinho de pão com a logo da panificadora e ele pega e te dá uma tarjeta, um QR Code para você pagar, sua percepção de valor é outra. Mas os dois não vendem pão? Vendem pão. Mas o jeito que os dois vendem pão faz diferença. E pode ser até o mesmo pão, né? O Pode mesmo ser produto. até o mesmo pão. O padeiro saiu da panificadora... A e foi pra B. Não, vamos colocar um nome de panificadora francesa. A François Bread. francês e inglês. Lá. Aí a outra, o pãozinho do Joaquim. É o mesmo padeiro que foi e fez nas duas. Só que o acúmulo de valor que uma tem em detrimento da outra é muito maior. Então, dentro de uma expectativa ou de uma experiência do consumidor, o jeito que nós comunicamos isso faz uma diferença absurda. E aí, essa diferença ela se reflete em preço, ela se reflete em quanto você paga, ela se reflete até na sua percepção de sabor, por incrível que pareça. Sim. Só para você ter uma ideia, tem um estudo muito legal que pesquisou pessoas, que basicamente o estudo, simplificando, eles colocaram 2 grupos de laranja, um grupo de laranja aqui e outro grupo de laranja aqui numa feira. Aí, essa laranja custava $5 e a outra 50 cents. Basicamente, no final do dia, as duas laranjas ou os 2 grupos de laranja venderam muito parecidos. Nenhuma mais, outra menos e tal, mas muito parecidos. Só que o mais interessante é o seguinte, eram as mesmas laranjas, tanto a de 50 quanto a de $5. E aí, o que fez, então, as pessoas quererem uma de 5 e uma de 50 centavos se eram exatamente as mesmas? Justamente a sua percepção interna de valor. Então, a pessoa falou, puxa, essa de $5... Provavelmente é melhor. Provavelmente melhor e tal. Então, olha só como o preço também é um elemento de posicionamento. E a de 50 centavos, puxa vida, não percebi tanto valor assim. Acho que eu não vou pagar $5, sendo que tem uma bem parecida com a de 50. E o mais interessante é que dentro dessa pesquisa, as pessoas não diziam que era a mesma laranja. Elas diziam que era bem parecida e, portanto, se eram bem parecidas, valia a pena pagar 10 vezes menos. E o mais interessante dessa pesquisa é o seguinte. Os pesquisadores iam lá e extraíam suco da laranja A de $5 e da laranja B de 50 centavos de dólares. E sabe o que era interessante? As pessoas garantiam que a laranja ou o suco da laranja de $5 era melhor. Mesmo que eram as mesmas laranjas. Não, mas a de $5 é melhor. E isso também tem vários testes, você pode buscar no Google lá, feito com sommeliers, gente que entende muito de vinho, não tinham o discernimento tátil de dizer se aquele vinho era mais caro ou mais barato, quando alguns elementos de neurocomunicação estavam envolvidos nisso. Por exemplo, a própria garrafa do vinho. Então, um vinho dentro de uma garrafa mais sofisticada, ele tinha uma percepção de sabor melhor.
Sim. Só que esse mesmo vinho, numa outra garrafa, o sabor dele teoricamente era o mesmo, mas a percepção de valor era menor. Então, isso mostra que nós não somos tão racionais ou inteligentes quanto a gente acha que é, justamente por uma questão de percepção de valor. Né? Mas realmente, essa relação de percepção de valor é exatamente isso que você falou, mas tem um exemplo que eu gosto muito de utilizar, que é a água da Voz. Né? A Voz, ela tem a garrafinha de água, que a garrafa mais barata dela custa R$50, Sim. sendo que a mesma garrafinha de água custa R$1,50 e as duas fazem a mesma coisa. É água. É água. Esses dias tava no festival, e daí eu tava pegando umas coisas lá e tinha uma caixa de gelo, que era gelos pra whisky, gelinhos quadrados. Os gelos era quadradinho, bonitinho, numa caixinha preta, linda assim, que era gelo pra whisky. R$25 com quatro gelos. Eu fiquei olhando e falei, caramba, velho, quanto que o marketing... E você tá ali, provavelmente, porque vende. Né? Porque é a percepção de valor. E dentro do... Não, e sem contar que tem vários elementos Sim. neurocientíficos nessa caixinha. A cor da caixa, o formato do gelo, o próprio storytelling, né? De você dizer que é gelo para o whisky. Pô, a pessoa tá tomando um uísque lá, pagou R$30, R$40 de uma dose. De repente, colocar um gelinho, né? Se for melhorar a sua percepção, de repente vale a pena, né? Sim. Então, o famoso guarda-chuvinha da bebida também. A mesma coisa. Exatamente. Então, na prática, todos esses elementos, eles comunicam de alguma forma com coisas que parecem que a gente tem controle, mas a gente não tem. E eles geram um certo tipo de emoção também, né? Perfeito. E a gente queria saber de você, Everson, qual que é a importância da emoção na tomada de decisão para fazer uma aquisição de um serviço ou produto? Olha só, a gente, em regra, acredita que nós não somos tão emocionais assim. Mas 95% do nosso processo de tomada de decisão é emocional. Então, se as nossas decisões são predominantemente emocionais, mesmo aquelas decisões importantes, como, por exemplo, comprar um imóvel. O imóvel é uma decisão importante. Mesmo esta decisão, ainda assim, ela é uma decisão emocional. A prova disso, por exemplo, é uma pessoa que tem recursos vai comprar uma casa. Ela vai comprar uma cozinha. Provavelmente ela não vai cozinhar. Provavelmente ela vai ter uma empregada. Provavelmente ela vai passar pouquíssimo tempo dentro dessa cozinha, porque ela come fora, ou ela, enfim, alguém vai cozinhar para ela e vai levar na sala. Mas se você olhar para essa cozinha, você vai ver que são móveis de luxos, é uma cozinha grandona, é uma cozinha com vários artigos bacanas, bonitos, que essa pessoa, dentro do interior dela, a única coisa que ela quer é que alguém chegue lá na cozinha dela e pense assim, uau, essa pessoa cozinha muito bem. Olha, não é ela que cozinha, mas essa pessoa cozinha bem. Olha como ela cuida da casa dela. Olha como ela valoriza a sua família justamente por causa da sua cozinha. Então, é um elemento relativamente simples, mas não é lógico do ponto de vista racional. Sim. É totalmente emocional. Então, a pessoa, até a decoração que você faz na sua casa, né? Eu lembro que nesse apartamento que eu comprei por último, a gente fez uma decoração e tal, e contratamos um arquiteto, ele mexe na luz, isso, aquilo e tal. Mas tem vários pontos ali que a gente privilegiou justamente por coisas sociais. Por exemplo, o tamanho da nossa sala. Pô, a gente queria uma sala maior para receber amigos e tal, aquela coisa, uma iluminação, e enfim. Resumindo, faz uns 6 meses que eu não recebo um amigo em casa. Exatamente. E aí, qual que é a lógica? Não tem uma lógica racional sobre isso. Eu viajo bastante, né? Então, por conta do trabalho, você acaba ficando em Airbnb, hotel, essa coisa toda. Há uns 40 dias atrás, mais ou menos, eu fui num evento lá no Palmeiras, no Allianz Parque, e aí eu peguei um Airbnb bem na frente. Tá? Vou ficar por aqui e tal. Gente, olha só. Uma cama, uma televisão, uma cozinha, um banheiro. Mais ou menos uns, 20 metros quadrados. Eu falei, cara... Suficiente. Eu acho que isso aqui já estava bem de bom tamanho, né? Menos coisas para você arrumar, menos problemas para você ter. Mas o que a gente quer? A gente quer uma casa grande, a gente quer um sofá grande, a gente quer uma cama grande, a gente quer elementos que não são tangíveis do ponto de vista racional. Então, sim... Emocionalmente falando, é muito importante a gente acionar os mecanismos emocionais que fazem as pessoas tomarem decisão. Então, quando a gente vai na parte da ciência, da neurovendas, do neuromarketing, ele não vai fazer com que a pessoa faça alguma coisa que ela não quer, mas ele vai ativar os mecanismos de tomada de decisão, acelerar o processo de tomada de decisão e, principalmente, entender por que esse cliente compra ou não compra.
O Exatamente. que fazer para ele comprar mais ou mais rápido? Porque a velocidade também tem um impacto muito grande, inclusive na margem de lucro. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas o fato é o seguinte, que entender esses mecanismos faz uma diferença brutal do ponto de vista de um mundo tão concorrente. Sim. De um mundo tão concorrido, melhor dizendo. Então, se eu tenho vários concorrentes que são, entre aspas, do meu mercado, do meu negócio, e eu tenho alguns elementos sensoriais que fazem com que o meu negócio tenha uma percepção de valor maior ou melhor, isso me diferencia. Só que isso me diferencia por pouco tempo. Por exemplo, cheiro. Cheiro é um elemento sensorial muito importante, tanto que ele é o elemento que mais ativa o nosso cérebro límbico. E aí o que acontece? De repente chega uma loja X lá, tem a sua fragrância. Pô, bacana, gostoso, criou o perfuminho dela, nossa, que cheiro gostoso aqui e tal, aquela coisa toda. Só que daí o concorrente vê, pô, o que eles estão fazendo, o que eles estão vendendo? Deve ser a fragrância. Aí ela vai lá, faz uma fragrância própria, aí de repente o outro faz, de repente você entra no shopping, parece você está indo num... O shopping em Curitiba tá desse jeito, né? O shopping em Curitiba, toda vez que eu vou, eu tenho um sério problema com o cheiro, assim, porque meu olfato é muito aguçado. Aí eu vou passando, eu vou sentindo o cheiro. E realmente, vou dar um exemplo da Aimee Martin. A Aimee Martin é uma marca de roupa de cama, né? Sim. Muito boa, é muito cara, mas muito boa. E quando eu fui comprar, cara, uma das percepções de vida, eu falei assim, não, poxa, agora eu tô um pouquinho melhor, foi quando eu fui comprar o jogo de cama na Aimee Martin. Fala, pô... E o cheiro daquilo lá, pra mim, e o meu quarto, ele tem aquela fragrância. Eu comprei a fragrância da Aimee Martin, o meu quarto tem o mesmo cheiro, porque pra mim aquilo é cheiro de dormir, por exemplo. Isso é uma relação de percepção. E é legal a gente entender porque, assim, é aquele negócio, por que o cliente compra? E aí são vários detalhes. E a gente tem que levar muito em consideração um negocinho chamado comunicação 360. E a comunicação 360 no neuromarketing, ele é essencial. Porque o que é comunicação 360? É todos os meus canais de comunicação falarem a mesma língua. Né? Então, vamos lá, eu tenho a logotipo, eu tenho a psicologia de cores, eu tenho storytelling, eu tenho sensoriais, né, que são outro ponto extremamente importante, os gatilhos mentais, a comunicação, o tom de voz. Isso tudo você precisa ter dentro da sua marca. Por mais que isso pareça ser muito complexo, na verdade não é. Entende? Se você vier no McDonald's aqui em Curitiba e se você for no McDonald's em São Paulo, você vai perceber que eles se comunicam do mesmo jeito, utilizando as mesmas cores, o layout é exatamente o mesmo e o hambúrguer é o mesmo. Isso é comunicação 360. É. Porque voltando lá no que a gente falou sobre neuromarketing, para a gente entender um pouco a psicologia do ser humano, o ser humano ele só fideliza informação através de duas formas. Através de repetição ou forte impacto emocional. E quando a gente trabalha a repetição, isso facilita muito. Né? Um exemplo é a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela trabalhou tanto a logo dela e as cores dela dentro de ambientes que eram, né, equivalentes para ela ali, que hoje quando você chega num bar, quando você chega num restaurante, você já nem percebe mais a logo, porque ela já entrou ali na decoração do local. Um outro exemplo da própria Coca-Cola é que eles conseguiram mudar uma das maiores datas comemorativas do mundo, que é o Natal. O Natal, para quem não sabe, o Papai Noel era verde, o Papai Noel não era vermelho. Numa estratégia da Coca-Cola, eles foram. E através de repetição, né, repetindo esses modelos de comunicação, eles conseguiram fidelizar. Então, e isso é muito legal de a gente ter ali dentro da comunicação 360. E olha só, pegando esses dois exemplos que você citou, a Coca-Cola ela tem um marketing sensorial extraordinário. Muito. Por quê? Porque a Coca-Cola ela conseguiu se associar, e aí arquetipicamente falando, à família, a momentos de felicidade, a momentos de infância, a datas muito importantes, como de fato é o Natal. Então, quando você toma uma Coca, você não está tomando só um refrigerante, até porque ele, por si só, a gente já sabe que não presta. Mas você está tomando o seu Natal com a família, você está tomando a sua experiência de gente em volta da mesa. Isso faz uma diferença. Tanto que o teste de percepção de sabor entre a Coca e a Pepsi, que é um teste mundialmente... O famoso teste da Pepsi, né? As pessoas preferiram a Pepsi do que a Coca dentro de uma lata de... A Pepsi dentro de uma lata de Coca do que a Coca dentro de uma lata de Pepsi. Então, isso mostra claramente que, racionalmente falando, teoricamente, a Pepsi tem o melhor sabor. Eu prefiro ainda a Coca do que a Pepsi. Quando a gente vai em algum lugar, normalmente a gente fala, me vê uma Coca. Daí quando a pessoa fala assim, não tem Coca, só tem Pepsi. Tipo, Pode dá ser. aquela... Eles fizeram um slogan, uma né? vez chamado Pode Ser, né? Tem Coca, não tem Pepsi, pode ser. E isso faz uma excelente, uma grande diferença. Sim, total. Mas isso, Everson, é uma das coisas que a gente fala muito de você conhecer o seu público.
né? Eu acho que mais importante antes de qualquer coisa, vou abrir o meu negócio, beleza. Qual que é o público e qual que é a dor que eu vou resolver para esse meu público? Eu acho que esse é o essencial. Por quê? Porque quando eu conheço o meu público, quando eu conheço a pessoa para quem eu vou vender, eu vou montando estratégias de comunicação diferentes. Né? Porque cada pessoa compra por um objetivo. Né? Até dei o exemplo com o Paulo no último episódio falando sobre carro. Né? Tem gente que compra carro por um objetivo, tem gente que compra por outro. Né? Então, a gente nunca pode... E esse acho que é um dos maiores erros de todos os vendedores, é quando você quer vender uma coisa para o cliente por características que são boas para você e não para ele. Sim, total. Entendeu? Tem um detalhe que é do processo comercial, que a pessoa, para vender qualquer coisa, ela precisa mapear as características, as vantagens e os benefícios. O vendedor. Só que, do ponto de vista da venda, ela acontece predominantemente pela vantagem e principalmente pelo benefício. Só que aí é que a maioria dos vendedores erram. Porque eles vão lá e apresentam muitas características. Olha, tem um MacBook Air aqui e tal, ele tem 512 de memória, ele tem 1 tera de não sei o que e tal. Beleza. Do ponto de vista técnico, ele só está especificando características. E aí ele não aciona os mecanismos que fazem a pessoa tomar a decisão. E esse é um ponto importante justamente por quê? Porque a partir do momento que eu fico só nas características, eu sou ultra comoditizado. Eu posso entrar num site e ver as características, eu posso pegar um flyer e ver as características. A partir do momento que eu vou para as vantagens desse produto, a coisa começa a ficar muito mais interessante do ponto de vista do consumidor. E grande segredo, gente, anota isso, que isso é botar dinheiro no seu bolso. Você só vende quando você sabe quais são os benefícios que o seu cliente valoriza. E aí é que está o processo invertido no modelo comercial atualmente. Porque a maioria dos vendedores, eu chamo até de desvendedores, a maioria dos desvendedores, eles te atendem no seu... o que o senhor precisa? Não sei o quê. Eu tenho isso aqui. Daí ele pega, chega e desce lá 20 caixas de sapato, 4 camisas, 8... E aí ele... tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é 38, isso aqui é preto, isso aqui, isso aqui. Só que ele se esquece que no processo de tomada de decisão, toda decisão, ela cansa a mente. Sim. E a mente, ela é um órgão de economia predominantemente falando. Então, quando eu tenho muitas decisões para tomar, essa quantidade absurda de decisões, por exemplo, qual é a cor, qual é o tamanho, qual é o solado, tal, isso mais atrapalha do que viabiliza a venda. Então, quando eu quero vender para alguém, eu preciso fazer o quê? Qual que é o primeiro passo? Eu preciso mapear as dores, mapear os desejos dessa pessoa e, baseado nisso, então, eu vou lá e faço daí uma proposta, ou eu ofereço o produto ou serviço que de fato a pessoa precisa, como se fosse um médico. Porque o médico, ele não chega para você e fala assim, eu tenho aspirina, tenho bezitarina, eu tenho catiodorina e tenho não sei o quê. Esse aqui pode ser 2 vezes, esse aqui 4 vezes, esse aqui 8 vezes, esse aqui custa tanto. Não, ele chega e te dá uma receita, porque ele é um especialista que fez um diagnóstico. E essa mentalidade do especialista, ela precisa estar na mente do vendedor. Principalmente, por quê? Porque quando a gente fala em neurovendas, a gente está falando em modelo mental. A gente está falando em justamente como essa pessoa processa a sua tomada de decisão para comprar. Então, se eu quero que a venda aconteça de uma maneira muito mais rápida, eu tenho um grande amigo que é o professor de Chiara, e ele tem uma frase que eu adoro. A frase dele é assim, tem que ser fácil fazer negócio com você. Quando eu deixo a venda difícil, por exemplo, quando eu demonstro muito produto, quando eu dou muitas opções, quando eu não faço um levantamento de necessidades adequado, aí quando eu apresento meu produto, o cliente fica tão confuso, ele fica tão cheio de informações, que esta confusão, ela gera um desconforto cognitivo e a venda, ela acaba muitas vezes patinando. Aí, vem as boas e velhas frases clichês. Eu preciso falar com meu esposo, eu preciso falar com a minha esposa, eu tô sem tempo agora, eu vou dar uma olhadinha e volto. E aí, o vendedor, quando ele não é preparado, o que ele faz? Ele acredita. Ele fala assim, então tá bom, então pega aqui meu cartãozinho. Ele errou, ele não percebeu que o erro foi dele na hora da venda. Exatamente. E aí ele dá o cartãozinho dele, feliz da vida. Porque ele acha assim, nossa, o cara vai voltar. E ele já conta, no final do dia, olha, aquele cara vai voltar. Por quê? Porque ele foi dopaminizado. Só o fato do cliente ter pego o cartão dele, ele tem uma sensação, e é uma sensação até biológica e química, de eu, entre aspas, conseguir alguma coisa. Mas na verdade você não conseguiu
porcaria nenhuma. Exatamente. Você só foi iludido pela sua própria dopamina e pela sua própria, muitas vezes, insegurança de atender o cliente e fazer o que deve ser bem feito. Né? Exatamente. Tem um estudo que é muito legal, que eles fizeram um estudo de pessoas e qual aparelho que as pessoas utilizam. Então, se você tá numa cafeteria e você vê um cara sentar com um MacBook, com o símbolo da maçãzinha ali do lado, o senso de percepção das pessoas, isso fizeram um estudo numa cafeteria com diversas pessoas, achei muito legal isso, que perguntavam para ele, o que você acha que aquela pessoa faz? Poxa, eu acho que aquela pessoa trabalha com criatividade. Ou ela é designer, ou ela trabalha com marketing, ou ela trabalha com algumas dessas áreas que envolvem criatividade. E pegaram essa mesma pessoa e trouxeram ela trabalhar, só que com o notebook da Dell. E daí perguntaram para ela, o que você acha que aquele cara tá fazendo? Cara, eu acho que aquele cara é um contador. Eu acho que aquele cara, ele trabalha com números, ele tá fazendo alguma planilha. Esse é o senso de percepção. Sim. Né? E aí que entra o X da questão. Você falou ali sobre vendedor, e eu concordo plenamente. Eu acho que todo mundo que trabalha com venda tem que deixar de ser vendedor e passar a se tornar um especialista. Porque é uma grande diferença entre um vendedor e um especialista. O vendedor, ele quer vender um produto. O especialista, ele quer resolver um problema. Ganha-se mais dinheiro quem resolve a maior quantidade de problema. Perfeito. Então, a quantidade de dinheiro que tem no seu bolso hoje, a quantidade de dinheiro que tem no meu bolso, que tem no bolso do Giovanni, é equivalente à quantidade de problemas que eu resolvo na O vida Giovanni das resolve pessoas. bastante problema, então. Vem numa intensidade Giovanni- muito forte. O Giovanni tá resolvendo muito problema das pessoas. Por quê? Porque é a relação de ser especialista. Né? Então, deixa de querer oferecer o produto para o cliente, enfiar a goela abaixo e entenda o porquê que ele quer comprar. E daí você vai trabalhar Tem o uma neuro ali dentro. lógica muito interessante disso que você falou, porque na vida a gente passa por fases, né? Uma das primeiras fases é a fase onde você é um generalista. Nessa fase, o nível de problemas que você resolve são problemas menos complexos, problemas mais genéricos e que dependem, na maioria das vezes, muito mais de braço até do que de cognição, de mente, de cérebro, de comunicação. A partir do momento que você começa a fazer muito bem isso, você começa a se destacar, começa a ter mais expertise, quando você encontra alguma coisa que você gosta, se identifica, você vai para um próximo nível, que é o nível do especialista. Aí, quando você se torna um especialista nisso, você começa a resolver problemas mais complexos, ajudar mais gente, e também a sua hora começa a valer mais, a sua percepção de valor começa a valer mais, porque você é um especialista. Só que tem uma barreira, que é uma barreira que acontece justamente na fase do especialista, é que um especialista, ele tende a estagnar nisso, porque é da mente humana, a partir do momento que ele, principalmente, que ele rompeu uma barreira da sua família, do seu ambiente. Por exemplo, se ele foi acostumado a ser criado num bairro onde todo mundo lá ganha os seus R$2.000. Quando ele virou um especialista, ele está ganhando 2.500, 3. Na cabeça dele, ele falou, cara, eu já estou ganhando mais que meus pais, eu já ganho mais que meus amigos. Então, estou tranquilo. Só que tem um detalhe. Esse é o céu? Não, ainda tem muito mais oportunidades, muito mais possibilidades na vida. E aí, para ele ir para o próximo nível é quando ele se torna uma referência, ele só com conhecimento ele não consegue mais, porque conhecimento ele já tem para ser especialista. Aí é que ele precisa entender da comunicação como um vetor de crescimento. E essa comunicação faz com que ele se torne uma referência de fato. E aí é que está o grande detalhe. O especialista, ele sabe muito sobre o seu produto. Se eu perguntar para você, um especialista em tráfego pago e tal, campanhas de marketing, você vai saber, cara, uma campanha assim, o lead qualificado, o criativo, a copy, tal. Beleza, até aí você está no campo do especialista. Só que no campo do especialista, você é bom, você ganha um pouco de dinheiro, você tem um certo destaque, mas entre aspas, vai chegar a um teto que você não vai crescer mais. Você só vai crescer quando você vir para um nível de referência. Quando você é a referência do tráfego pago. Você é a referência do tráfego pago para produtos da área de cosmético. Opa, virou uma referência. Só que você só vira referência quando você faz esse ajuste de comunicação. Você só se torna uma autoridade, que é o próximo nível onde você é uma referência, quando, além disso, você é copiado nos seus métodos, nos seus produtos, na forma como você faz, e você só consegue ir para esse próximo nível quando você comunica adequadamente. E o último nível, o penúltimo, na verdade, é quando você se torna uma celebridade, em que você é
tão referência, você é tão bom naquilo que você faz, que as pessoas já querem tirar foto com você, onde você vai, você é reconhecido e tal. É possível uma pessoa sair daqui de baixo e se tornar uma celebridade? É possível. Só que ela não consegue manter durante um bom tempo, porque ela não vai ter o conteúdo para dar uma entrevista, para estar num podcast, numa mesa como essa, né? E aí o último nível é o nível quando a pessoa é um mito. Ou seja, ela chegou num nível tão extraordinário, virou lenda. E nesse nível, ela é quase que inquestionável. É um ponto positivo, porque falando de dinheiro, visibilidade, essa coisa já nem se questiona mais. Mas, em contrapartida, qual que é o risco que ela corre? É o risco de, talvez, ficar para trás e tal. Mas ela já é uma lenda. Então, as pessoas já não questionam mais. Mas o ponto que eu quero que vocês tenham clareza é justamente esse. Que para que eu possa subir na vida, e muita gente está patinando na vida, porque ele chegou no nível ali de um especialista e ele acha, poxa, eu sou especialista, mas o que eu posso fazer? Eu vou estudar mais sobre o meu produto. Eu vou ficar ao fera do meu produto. Mas isso não é suficiente. Por quê? Porque vai faltar outros Cs. Primeiro C é do conteúdo, segundo C é o da competência, o terceiro C é justamente o C da comunicação. E sem o C da comunicação, ele, de fato, não vai conseguir galgar esse próximo nível. E aí é que a neurociência, ela acelerou tanto o resultado. Porque à medida que eu entendo quais são os elementos dos quais eu preciso comunicar, eu me comunico no nível do subconsciente. Eu me comunico no nível do inconsciente coletivo. Por exemplo, esse MacBook que você citou, ele está comunicando no nível de inconsciente com a pessoa. A hora que eu sento com você é um gestor de tráfego, você pega, senta, abre seu MacBook, automaticamente eu já pensei, pô, esse cara deve entender de tráfego pago mesmo, ou ele não deve ser tão barateiro. Automaticamente, se ele usa Mac, provavelmente ele tem umas ideias criativas e tal. Só que não foi dito nada disso. Só percepção de visual. Tudo isso dentro de uma percepção da qual eu nem tenho controle sobre. Só que isso é baseado no que a ciência chama de pré-memórias. Eu já tenho uma pré-memória disso. Uma pré-memória de Steve Jobs, eu já tenho uma pré-memória da própria memória que a Apple vem criando ao longo dos anos, e isso está ao meu favor. E o contrário também é verdade. De repente, eu chego para... Eu atendo bastante político, por exemplo, e uma das coisas que a gente faz na comunicação do político, e principalmente na neurocomunicação dele, é justamente isso. Eu pego, sento com o político... Tem que ter cuidado para não dar nome aos bois, né? Eu chego com o fulano e eu pego e falo assim, qual é o arquétipo ou qual é a comunicação que você quer ter ou qual é o público que você quer atingir. E aí ele vai falando, olha, eu quero isso e tal. Mas normalmente o político não tem tanta clareza assim. Ele vai dizer assim, olha, eu quero falar sobre emprego, sobre família, sobre saúde, sobre infraestrutura. É o que todo mundo fala. Só que dessa forma, no mundo tão polarizado, no mundo que tem tanta informação e no mundo que tem tantos candidatos, ele não consegue mais ser relevante. E aí, como ele não é relevante, ele acaba não tendo o resultado que ele quer. Então, é um ajuste que a gente precisa fazer, justamente em termos de posicionamento, mas não só do posicionamento de o que ele fala, mas de um posicionamento do que a comunicação dele traz como um todo. Desde o tom de gravata que ele vai usar num debate, a voz que ele usa, se é uma voz de autoridade ou amabilidade, se ele vai usar um arquétipo do homem comum, se ele vai usar um arquétipo de herói, se ele vai usar um arquétipo até de fora da lei. Então, toda essa comunicação dentro de um modelo que eu quero ir na mente do meu consumidor, ela já aconteceu antes. A prova que a gente tem, uma das maiores provas que a gente tem disso, afinal de contas, é justamente o que aconteceu com o Lula nos últimos anos, né? Ele tinha um arquétipo ali de fora da lei, barbão, aquela coisa toda. Aí, para que ele se tornasse um presidenciável do ponto de vista de eu votaria nesse cara, teve que mudar a barba, teve que mudar o terno, teve que mudar o tom de voz, teve que mudar o padrão de comunicação de amabilidade, de menos autoridade para mais amabilidade, ó. Teve que mudar esses aspectos aqui, né? Ó, até meu dedinho teve que mudar, igualzinho do Lula. Aí, mas o fato é que à medida que você entende isso é uma venda. Sim. Porque, afinal de contas, quando eu cheguei aqui, eu já me vendi. Quando você chegou aqui, você já se vendeu. E esse processo ele acontece em 1/3 de segundo. Aí eu bati o olho, a minha sobrevivência e reprodução já começam a ativar. O que eu ganho com isso? Porque você gosta ou não gosta? Tem valor ou não tem valor? Pago mais caro ou não pago mais caro? E aí, quando
existem incongruências, incoerências, a minha comunicação começa a ter ruídos e a venda não acontece. Mas não acontece muitas vezes não porque o produto não seja bom, é porque o conjunto não favoreceu. E aí a pessoa acha assim, meu Deus, mas tá tão difícil vender, é mercado isso. Pô, tem gente que tá quebrando de vender agora. Quebrando de vender não, arrebentando de vender, né? Quebrando de vender não tem como. Quebra de quebrar, né? A crise é aquele negócio, né? A crise é troca o dinheiro tá trocando de mão, então Perfeito. nunca vai... E ela vai pra mão de quem? Ela vai para a mão de quem sabe o que está fazendo com o nível de intencionalidade que muitas vezes a gente não se dá conta. Estratégia, né? Cara, seja estratégico e intencional. Essas são as duas principais coisas. Né? Então, tudo. Quando você vai numa entrevista de emprego, ou quando você vai atender o seu cliente, ou quando você vai em um encontro com alguém, qual que é o sentimento que você quer passar? Isso vem de diversas formas. Desde a roupa que eu estou utilizando, que você falou, o tom da gravata que está se utilizando. Quando eu fui estudar um pouco sobre psicologia das cores, eu comecei a prestar atenção naquilo, eu falei, cara, olha que louco. Se eu vejo uma parede metade roxa e metade verde, eu sei que ali vende açaí. Olha que diferente. A psicologia de cores aplicadas, o tom de voz, o arquétipo, que ele falou isso muito. Inclusive, mais pra frente, quero trazer um episódio somente de arquétipo, porque é muito bacana pra gente conversar. Essa aula de arquétipo, ela buga a cabeça das pessoas. Eu gosto muito de arquétipo, porque você pode julgar as pessoas e falar assim, não gosto dele porque o arquétipo dele é rebelde. Mas você sabe que é engraçado isso que você falou, né? Racionalmente, você não gosta daquela pessoa, mas... Olha que louco isso, né? Isso é puro científico, tá? Você, quando diz que não gosta da pessoa por causa do arquétipo dela, que é um arquétipo que talvez seja... você não gosta daquele arquétipo, é conflitante ao seu. Na verdade, você gosta dela porque ela representa alguma coisa que você gostaria de ser, mas que você prefere... Não sei o quê, não sei o quê. Mas no final, no fundinho, de alguma forma, essa pessoa tem alguma coisa que a gente admira, que a gente gosta e tal. Então, como os arquétipos, eles são extremos de personalidade, né? De alguma forma, ela representa alguma coisa que nos falta sempre, né? Sempre, exatamente. Aquilo que eu não gosto no outro, normalmente é aquilo que eu também não gosto em mim. Né? Então, também. Everson, então você que é um cara que dá vários cursos aí, palestras para as empresas também. Eu gostaria de saber os desafios mais comuns, né, que as empresas enfrentam para aplicar a neurovendas nos seus processos e como superar também isso. Legal. Isso é uma ótima pergunta, por quê? Porque dentro de um mundo que é altamente competitivo, o que a gente vê as empresas sofrendo? Elas não querem colocar a ciência como o vetor do seu crescimento. Elas acham que aquilo que deu certo nos últimos 50 anos vai continuar dando certo nos próximos 5. E, antigamente, por exemplo, empresas como Kodak, Toshiba, enfim... Pensaram a mesma coisa. E aí, o que acontecia? Principalmente as empresas asiáticas, elas faziam planejamento de 100, 50 anos. Hoje a gente não consegue prever o que vai acontecer daqui. Olha o desafio que eu vou lançar para vocês. Vocês colocariam 100 mil reais, né? Porque eu sei que vocês têm muita grana. Você colocaria 100 mil reais garantindo que o Facebook ele vai existir em janeiro de 2024, do próximo ano? Não coloco. Não colocaria também. Cara, daqui a 3, 4 meses, você não colocaria o seu dinheiro apostando que vai existir. Por quê? Porque o mundo é muito volátil, é ambíguo. E aí, quando o mundo é tão volátil e ambíguo, a gente já não pode mais confiar tanto nos nossos instintos, tanto naquilo que funcionou. Existem várias pesquisas muito interessantes que mostraram o seguinte... O humano, cada vez mais, vai sendo substituído das tarefas rotineiras, vai sendo substituído das decisões que antigamente, empiricamente, ele poderia fazer ou tomá-las e não tinha nenhum problema com relação a isso. E o próprio empirismo, ou seja, a própria... O fazer isso há muito tempo, dava know-how para ele. Vamos dar um exemplo disso. Esses dias eu peguei um Uber aqui da escola lá pro aeroporto, tava indo, enfim, nem lembro, tava indo, mas tava indo viajar. Aí, e agora, faz umas 2, 3 semanas, eu peguei e o cara pegou e falou assim, você tá com pressa? Eu falei, tô com pressa. Tava, pra variar, atrasada. Aí, o cara pegou, não, beleza, eu sei um caminho aqui e tal. Aí pegou e foi, entrou pelo centro, pela
pela Praça Tiradentes e tal. Chegou lá na Praça Tiradentes, deu lógica, né? Tudo parado, travado. Eu falei, amigo, poxa vida, por que você não foi pelo Waze? Não, o Waze tem uns caminhos aqui, não sei o quê. Eu conheço aqui uns atalhos, não sei o quê. Falei, mas atalho no centro? Não tem atalho no centro. Você vai pro... Cara, se você saiu daqui tem trânsito, saiu dali tem trânsito. E eu já estava atrasado. Eu fiquei estressado com ele. Eu falei, poxa, amigo, pega o caminho do Waze aí, faz aí. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, a gente vai chegar, não sei o quê, não sei o quê. Resumindo, o cara estava confiando pura e simplesmente na sua intuição, pura e simplesmente ele é taxista, o Uber há muito tempo, ele conhece os atalhos, os caminhos, mas não tem... É impossível você competir com o Waze. Por quê? Porque ele está olhando 400 milhões de ruas ao mesmo tempo, 300 milhões de carros ao mesmo tempo, cruzando essas informações. Como é que você, no seu carro, em uma rua, vai querer competir com isso? É impossível. Não tem como. Ah, mas eu sou muito bom no trânsito. Não tem como, não tem. É humanamente impossível. Aí, por que isso é muito o que acontece nas empresas? Porque a empresa, ela vendeu daquele jeito. Ela tinha um script, ela tinha um jeito. Ela fez um treinamento de vendas lá. Em 1980, criaram um sales book. Agora, de repente veio a neurovendas. De repente veio os novos padrões de comportamento. De repente veio um novo jeito de lidar com o cliente. De repente veio novas tecnologias de venda. De repente veio modelos de spin selling, de venda desafiadora. E eu não vou colocar por quê? Ah, mas será que isso funciona? Será que isso vai dar certo? Ah, mas a gente já faz isso há tantos anos. Ah, mas nós vendemos. Ah, mas e se nós mudarmos? E daí a gente perder cliente e tal. Então, em vez dela confiar na ciência, ela prefere confiar no empirismo. Ela prefere confiar no vendedorzão antigão. Não, aqui nós temos nosso jeitão e tal, não sei o quê. Tem a ginga. Aqui nós temos um jeitão, a ginga e tal. Aqui eu mato no peito. Cara, acabou esse negócio de eu mato no peito. Sim. São dados, né? Dados. Eu faço bastante treinamento para empresas que têm representante comercial. Eles têm um baita desafio, porque o representante comercial, entre aspas, ele não é um funcionário, mas também ele presta um serviço e deve um nível de... responsabilidade ou resultado para a empresa. Só que daí o que acontece? Eles já fazem isso, principalmente esses que estão mais antigos, há 20, 30 anos, já tem gente, já tem os clientes e tal. Aí quando perde um cliente, perde praticamente 50% da carteira. Só que eles têm uma dificuldade gigantesca para pivotar isso, justamente por quê? Porque ele tem o jeitão, ele tem o cliente, tem isso, tem aquilo, mas ele não considera que, de fato, a neurociência pode ajudar nisso. Eu tenho um grande amigo, que inclusive estava lá no nosso evento, o Luiz Gaziri, e ele tem vários materiais a respeito da ciência das vendas e da ciência da felicidade. E na ciência das vendas, a tese que ele defende é a tese que você não deve pagar comissão para o vendedor. Então, dentro de uma ótica de... A ótica, o senso comum é o vendedor bom é aquele que trabalha por comissão. E principalmente, quanto melhor for o vendedor, mais alto tem que ser a comissão, porque daí ele vai ganhar mais dinheiro e tal. E aí, através de dados científicos, ele tem mostrado que, de fato, a comissão ela tem um fator contraproducente, ou seja, que ela mais atrapalha no processo de vendas, principalmente no médio e longo prazo, do que ajuda. Tem vários pontos nebulosos, controversos, principalmente, enfim, dentro de uma ótica de um bom vendedor e tal, essa coisa toda. E é uma discussão muito legal, inclusive lá no evento a gente teve essa discussão, foi muito legal, lá no palco, né? Mas o fato é, será que eu não posso me abrir para tentar entender o que a ciência fala sobre vendas? Será que eu sou tão fechado, tenho um mindset tão fixo que eu não posso perceber que existem outras oportunidades, existem outras formas de você remunerar, existem outras formas de você agradar o cliente? Existem. Então, a maior dificuldade que as empresas têm hoje na aplicação da neurociência, da neurovendas, da neurocomunicação, é justamente preferirem acreditar naquilo que elas já fazem há muito tempo, ao invés de acreditar na ciência, ao invés de acreditar na tecnologia, ao invés de acreditar nos estudos que estão disponíveis. Há 20 anos atrás, para você ter um aparelho de ressonância, era 1 milhão. Hoje, com 300 mil, você consegue. Então, fazer um estudo neurocientífico hoje é muito mais fácil. Antigamente era muito mais desafiador. Por isso, até que os testes eram muito difíceis de serem feitos. Hoje em dia, é muito mais tranquilo. Mas isso não significa necessariamente que as empresas já tenham virado essa chave. Agora, em contrapartida, quando as empresas vêm do e-commerce, uma Amazon da vida, enfim, eBay, enfim, elas já utilizam a neurociência, fazendo eye tracking, mapeando, por exemplo, pontos de calor num site. Eye tracking, para quem não sabe, é
literalmente a empresa validando e observando para onde está o seu olho numa compra. Sim. Então, aonde está teu olho? Para onde você olhou? O que te chamou mais atenção? Por quê? Porque a gente também vive num mundo altamente estimulado. Então, no mundo que é altamente estimulado, você colocar um outdoor, será que te chama atenção? Sim ou não? Talvez. Um bannerzinho vermelho. Tanto que antigamente os sites eram, meu Deus, era uma poluição visual Nossa senhora, gigantesca. hoje em dia limitou um pouco isso. Mas ó, um exemplo que eu dou muito, uma vez a gente estava fazendo campanha para um cliente, e a campanha estava toda rodando e tal, tudo funcionando direito. E a gente foi lá e trocou o grupo de criativos. E quando a gente vai fazer uma campanha, principalmente nós trabalhamos com e-commerce, todos os detalhes fazem grande diferença. Desde o carrinho, desde a chamada da atenção do cliente. Eu digo que, vamos pegar, por exemplo, a rede social é como se fosse uma balada, né? E você está querendo conquistar uma menina lá na balada, você tem que tirar ela para levar ela para um lugar mais quieto. Basicamente, esse é o trabalho de um gestor de tráfego bom. E eu comecei a analisar, cara, que os novos criativos, eles não estavam performando. E não tava, assim, falei, mas caramba, velho. Às vezes é bonito, tudo, bonito, né? Mas a gente já tinha validado a narrativa, tava tudo validado. E daí eu comecei a prestar atenção, assim, e daí eu fui tomar um café, voltei. A hora que eu bati o olho na imagem, a primeira palavra era não, em vermelho, gritante. Assim. Daí eu falei, caramba, por que esse não tá gigantesco? Era não perca a oportunidade. Eu não lembro nem exatamente qual que era a copy, mas era alguma coisa assim. Aí eu chamei o designer e falei, cara, tira esse não e coloca o botão de comprar um pouco maior na cor verde. O layout do negócio era tudo rosa. Pronto, resolvemos o problema da conversão. Não, e às vezes o designer ele fica pé da vida. Né? Mas isso vai ficar feio. Mas é o que chama atenção. Essa relação dos detalhes, isso que você falou é algo realmente... Eu acho que todo empresário que está assistindo esse podcast, todo empresário que está buscando informação, primeiro, está saindo na frente de muitos outros. Tá? E o mercado, ele troca de mão. Não é porque o cara está lá em cima hoje que ele vai continuar. Principalmente se ele tiver essa arrogância de falar assim, não, eu já sei, eu mato no peito, eu sou o cara, eu sou foda. E não é assim. Né? Até falo... porque não, hoje em dia, com o mundo que muda tão rápido, a previsibilidade ela é quase que nula, né? Então... Não tenho como ser o dono da verdade. Tanto é que quando um cliente chega pra gente, ele pergunta, e aí, o que você acha? Olha, pelos dados, a gente vai chegar nesse resultado, mas eu não posso te dar isso. Ah, vamos fazer uma campanha. Ó, a gente pode validar esse produto. Não, mas o produto vai dar certo. Eu falei, então, irmão, só vai dar certo a hora que nós validar o produto que a gente vai saber que validou. Sim. Na realidade, tudo é baseado em dados. Desde a neurovendas, né, que a gente está falando, é tudo baseado em dados. A partir do momento que você tem os dados de uma maneira clara, você consegue elaborar a melhor estratégia para poder ser mais assertivo na ação. Sim, olha que louco. A Amazon, Só pegando um ponto aqui do dado, para a gente não deixar fugir isso, não só os dados, como a sua capacidade de ler os dados e entender o porquê de cada um desses dados. E depois eu vou explicar isso de uma forma um pouco mais científica, até para não ficar tão no ar. Mas ter os dados e a sua capacidade de fazer a leitura dos dados, isso faz uma diferença. Exatamente. É que eu estava falando, tem a Amazon tem a Alexa. E eu tenho Alexa na minha casa inteira. Todo cômodo do meu apartamento tem uma Alexa. E esses dias eu comecei a prestar atenção em uma coisa. Que a Amazon sabe o momento que eu entro dentro do meu quarto. E ela até falou esses dias, você quer que todos os dias a tal horário a gente acenda as luzes do quarto? Você quer que todos os dias a tal horário, você quer que a gente acenda a luz do quarto para você acordar? Tal horário você começa... Então eu comecei a prestar atenção, falei, cara, olha o nível de conhecimento que a Amazon, que é a dona da Alexa, tem sobre mim por mapear o meu comportamento ali dentro. Um outro exemplo disso que está fazendo agora, o Mark Zuckerberg, ele revolucionou. Ano passado, se eu não me engano, ele fez o lançamento do metaverso. Virou chacota. Ninguém... nossa, isso não vai acontecer e tal. O cara ficou 1 ano. Nesse último lançamento dele, que ele lançou, eu achei incrível. Ali, ele conversando, comunicando, super realista o negócio. Mas ele lançou uma das coisas que fez com que o metaverso dele tomasse tanta frente de todos os outros concorrentes, foi o óculos junto com a Ray-Ban. Então, um óculos que tem uma câmera de excelente qualidade, você consegue postar no Instagram pela câmera do óculos, e aquilo... Aí eu fiquei pensando, falei, cara, o quanto aquilo não vai entender sobre o meu comportamento? Vai chegar um determinado momento que o próprio algoritmo e as empresas, elas vão saber o que eu quero comprar antes de eu querer comprar.
E isso já acontece até na área do tráfego, a gente faz isso. São duas coisas. Isso pode ser lado ruim, porque você fala, nossa, isso é... Mas isso pode ser algo muito cômodo. A Alexa, pra mim, é algo extremamente cômodo na minha cozinha. Então, acabou alguma coisa na geladeira, eu vou lá e peço pra ela, ela já troca. Esse é o nível de conhecimento de dados. É que quando você entende os mecanismos de tomada de decisão do ser humano, e por isso que o Facebook, a Meta, enfim, eles são tão vorazes, né, em pegar os nossos dados, porque ele sabe muito sobre a gente num nível que a gente nem sabe sobre nós mesmos. Exatamente. Principalmente no processo de tomada de decisão. E tem um outro aspecto que é fundamental, que é justamente quando eu estou, entre aspas, liberando os meus dados para uma Meta ou para qualquer outra rede social, eu não estou fazendo isso de forma inconsciente, como muita gente fala assim, eu não sabia, não sei o quê. Não. Você sabia. Você sabia. Segundo, você faz isso por causa de um mecanismo neurocientífico, que é o mecanismo da preguiça. Sim. Justamente por quê? Porque, puxa vida... Automatiza pra mim. Vai facilitar pra minha vida, vai ser o quê, não sei o quê. Beleza. Só que começa a facilitar isso, começa a facilitar aquilo, começa a facilitar aquilo outro. De repente, a sua vida se vê tão facilitada que você para de tomar decisões. Aí, à medida que você para de tomar decisões, fica muito fácil de eu vender pra você. Porque você já não toma mais decisão se você vai comprar, se você não vai comprar. Eu decido se você vai comprar ou não. Um exemplo disso é um próprio celular, né? Essa questão de quanto ele vai se defasando em tão pouco tempo. E aí você já... Putz, o iPhone 13, cara, já tenho 15. Não quero mais, vou ter que trocar e tal. Aí, de repente, você começa a ser ultra hiperestimulado a respeito disso. Aparece na sua frente um botão. O botão é da cor que você está acostumado. Já clicou várias vezes. Teu cartão de crédito já está lá. Olha o elemento preguiça entrando. Você não precisa nem digitar mais. Você coloca um Face ID, ele já... Paga pelo rosto. Cara, como é fácil comprar. O teu salário, você não vê mais dinheiro. Você não pega mais ali, faz uma movimentação. Porque olha como que é o processo neurocientífico da compra, a psicologia do dinheiro. Eu pego minha carteira, se eu tenho R$100 lá, demora para sair aqueles R$100 de lá. Porque, eu não vou trocar esses R$100 e tal. Mas quando tá lá no banco, você não vê o dinheiro que vai, o dinheiro que vem, o cartão de crédito que vai, o cartão de crédito que vem. Parece que você tem todo o dinheiro do mundo para comprar. Você só dá um clique na Amazon Pay lá e chegou na tua casa. Não, e o pior, você compra às 11 horas da noite, no outro dia às 10 da manhã já está na tua casa. Você não tem o trabalho nem de sair de casa. Na realidade, é uma compra toda guiada, né? A Neurovendas, ela funciona como um GPS. Ela vai guiando o consumidor até efetivamente ele efetuar a compra. E o vendedor de uma loja física, na realidade, o papel dele também é esse. Né? Porque a pessoa vai na sua loja, ela já está decidida a comprar. Perfeito. O que acontece, às vezes, é o que a gente estava comentando da desvenda. O cara consegue desvender. Porque se ele vai lá, ele tem interesse no produto. Sim, eu fui fazer uma consultoria esses tempos atrás para uma rede de loja. E daí a gente começou a entender várias coisas. E eu até em um evento eu entendi sobre o Sonic Brain, sobre o quanto que a música influencia e tudo mais. E eu comecei a prestar atenção em alguns detalhes. E um dos principais detalhes é que a maioria das pessoas elas querem saber o porquê que o cliente comprou. Sendo que a pergunta que você deveria fazer é o porquê que o cliente não comprou. Vou dar um exemplo de loja de departamento. E essa era uma loja de departamento. E eu cheguei lá e eu comecei a reparar a quantidade de roupas que as pessoas iam deixando ali. Porque tinha uma pessoa que essa pessoa, o único serviço dela era contar a quantidade de peça, te entregar uma plaquinha. Você entra, volta, devolve a plaquinha, escolhe a peça que você quis, que você não quer, e volta. Eu falei, por que essa pessoa tá aqui? Qual que é a lógica disso? Por que a pessoa não comprou? Porque venhamos e convenhamos, ninguém tá andando pelo shopping e fala bem assim, deixa eu ir lá experimentar umas roupas pra me ver. Não, a pessoa ela vai porque ela tem um interesse em comprar. Ela não comprou, por que ela não comprou? É o seu papel como gestor ou como uma pessoa do marketing entendeu por que ele não comprou e você vai facilitar. É isso que a internet fez muito, é isso que a Amazon fez muito. É todo esse processo de venda, é aquilo que você falou. O nosso processo, num checkout, por exemplo, quando a gente faz lá na agência, a gente trocou o nosso modelo de checkout há pouco tempo. Por quê? Porque o nosso checkout estava muito complexo, tinha muita informação. Hoje em dia, nome, CPF, o CEP já preenche automaticamente, as pessoas têm que digitar o número do apartamento e o cartão de crédito já pega pelo Google Pay ou pelo Apple Pay. Pronto. Esse é o processo de venda. E quanto mais fácil, né? Mais fácil fazer negócio com você, mais rápido acontece a compra. E dentro de um fator neurológico, quanto mais rápida uma compra, mais lucro ela tem. Isso é muito importante, por quê? Porque dentro de uma lógica de eu sou empresário, tudo que eu menos quero é que a pessoa leve mais tempo para comprar, porque quanto mais tempo ela
leva para comprar, mais opções acabam aparecendo em termos de concorrente, em termos de esfriamento da própria venda, e aí automaticamente a venda ela tende a perder em margem e lucratividade. Por isso que os gatilhos mentais, né, os famosos gatilhos mentais, eles são tão poderosos, porque eles aceleram o processo de tomada de decisão e aí, consequentemente, fazem com que a decisão que já é emocional, às vezes beire o irracional. E dentro de uma lógica de compra, por exemplo, que é um elemento neurocientífico muito poderoso, é o horário da compra. Sim. Compra de manhã, compra à tarde, compra à noite. Tem um efeito psicológico diferente. Se essa pessoa é mais noturna, se é uma pessoa mais diurna, isso tem uma afetação e que, de uma certa forma, tem um poder também de gerar mais ou menos vendas. Tanto que... Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nós temos campanhas que rodam só de madrugada. Sabia? Um madrugadão. A gente faz campanhas que roda só de madrugada. Pra você ter uma ideia, tem produtos que vendem à noite, né? Por exemplo, esses Polishop da vida, eles vendem muito à noite. Dá uma olhadinha como é essa propaganda, como ela é totalmente neurocientífica. Do ponto de vista da narrativa, aquela trabalhador causa desejo, do ponto de vista do horário, do ponto de vista da facilidade de comprar, do ponto de vista dos apelos emocionais, tipo você que está sozinho, você que teve um dia difícil, não sei o quê, a pessoa está lá. Depressão no último, né? Que é um estado altamente favorável à compra. A pessoa está lá. Passando o controle. Passa um. É você que tá aí no sofá. Já conectou. Tô no sofá. Eu tô aqui. Tá. Puxa vida, tá se sentindo cansado? Pô, tô cansado. Claro que você tá cansado, meu. 3 horas da manhã? 10 horas da noite, 11 horas da noite. Tá ali, né? E o que acontece? Tudo isso é literalmente pensado para que essa pessoa faça um processo de compra de uma maneira muito mais rápida, consequentemente com um nível de consciência menor. A pergunta que sempre fica é, o que é que eu quero do meu cliente? O que é que eu quero no processo comercial? Então, se eu sou o vendedor, eu tenho uma intenção de acelerar a venda, de esquentar a venda. O que acelera a venda? O acionamento dos gatilhos mentais adequados. O que esquenta a venda? O maior nível sensorial. Quanto mais elementos sensoriais eu tiver no processo comercial, por exemplo, uma visita. Olha a visita como ela tem um poder sensorial grande. Você vai comprar um carro, você vai fazer um test drive. Visual, auditivo, sinestésico. Então, o poder de um vendedor que tem um carro para fazer test drive é extraordinário. Eu vendi carro durante muitos anos, né? Eu falo, cara, vendedor que não faz test drive, ele tem que se jogar do meio fio porque é um retardado. Porque não faz o menor sentido a pessoa ter tantos elementos táteis, tantos elementos que vão ajudar o processo de tomada de decisão e essa pessoa não usar. Explorar, né? Agora, o que é o papel do cliente? O papel do cliente que quer tomar uma decisão mais racional é justamente ir na contramão. Então, se ele vai comprar o carro e o vendedor pede para ele fazer o test drive, até faz, porque afinal de contas você tem que validar a sua compra. Mas terminou o test drive, eu preciso sair rapidinho, me manda a proposta por e-mail. O que ele está fazendo? Está esfriando. O que ele está fazendo? Ele está deixando a compra mais devagar. Tanto que muitas vezes, você já passou por isso, eu já passei por isso, de você querer alguma coisa, sai do shopping, acho que nem precisa. Eu vou dar um outro jeito. E de repente você vai para casa, já não quer mais saber mais, já não compra mais. E aí, aquela venda que você queria tanto, aquele produto que você queria tanto, você acabou já não querendo mais e aquilo não tem tanto impacto mais na sua vida. Então, o que a gente precisa ter clareza, principalmente para você que está assistindo a gente? Qual é o papel que você está? Se você está no papel do cliente, o teu papel é esfriar o negócio e deixar isso mais devagar. Por quê? Porque a gente, e aí cientificizando um pouquinho mais, a gente tem lá o neocórtex, que é o nosso cérebro mais novo, e ele é lento no processo de tomada de decisão, ele é mais racional. Só que ele liga e desliga. Isso significa o quê? Que se você está muito cansado, a probabilidade dele estar desligado é muito grande. Agora, se você for para o límbico, se você for para o reptiliano, que são cérebros que estão ali emocionalmente ativos e que agem na função do instinto, infelizmente você vai ser vulnerável para a venda, e seja ela qual for, seja ela como for. Por quê? Porque a velocidade, de uma certa forma, ela é muito importante no processo comercial. Então, dentro de um conjunto da neurociência, o que a gente tem que entender, até para a gente fazer um overview daquilo que a gente já falou? A neurociência, ela serve para quê? Para entender os padrões de comportamento, respeitar esses padrões de comportamento e, se possível, usá-la isso para o bem
do cliente ou da operação ou da venda como um todo, né? Sim, da tomada de decisão, né? Eu acho que isso é essencial. É aquele negócio, tudo gira em torno de processos e pessoas. Perfeito. Sempre vai ser processos e pessoas. Se você tiver um processo validado, porque você já conhece o seu produto. Então, conhecer o seu produto é a principal coisa. Você conhecer o seu público, você saber para quem que você está vendendo. Você criar processos e, principalmente, eu acho que dominar a relação de pessoas. Quer seja o neuromarketing, quer seja a psicologia, isso eu acho que deveria ser algo ensinado na escola, né? Porque a gente aprende tantas coisas que a gente nunca vai usar, mas dinheiro e pessoas são duas coisas que vão existir dentro de sociedade sempre. Mas né? tem muita gente que não quer que você aprenda sobre. Exatamente. É o que mais acontece. E essa é a intenção do podcast, a gente apresentar essa informação. Né? Mas, Everson, para fechar a nossa conversa, uma conversa muito boa, mas para fechar a nossa conversa, que conselho que você daria para uma pessoa, para um empresário, que ele consiga aplicar hoje dentro do negócio? Qual que seria, tipo assim, você fala assim, ó, essa é a receita, do A ao B. Qual que é o passo a passo que você faria? Ó, utilize essa técnica que vai te dar resultado hoje aí no seu negócio. Nossa, essa pesada, hein? Mas basicamente, o que todo empreendedor, todo empresário tem que ter? Basicamente, a consciência de que se eu estou vendendo carro, se eu estou vendendo meia, se eu estou vendendo crochê, se eu estou vendendo PLR, se eu estou vendendo óleos essenciais, não importa o que eu esteja vendendo, no final das contas, tem uma pessoa lá do outro lado. E entender de pessoas faz uma diferença brutal. Por quê? Porque aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou vendendo, nada mais é do que para atender uma necessidade ou um desejo que essa pessoa tem. O que as pessoas têm que aprender a fazer é justamente ler as pessoas. Porque você falou muito bem, existem pessoas e tem processos. Quando eu entendo de pessoas, eu posso de verdade fazer com que o meu produto seja apenas um elemento que vai deixar essa pessoa mais feliz, vai deixar essa pessoa mais bonita, vai deixar essa pessoa mais alegre. Porque no final das contas, todo produto ele é para aumentar a sua autoestima, ele é para deixar você mais feliz, ele é para afastar uma dor ou para trazer um prazer. Então, quando eu entendo isso do ponto de vista técnico e prático, eu entendo o que meu produto ou serviço oferece para o meu cliente. Então, se eu fosse você, o que eu faria agora? Terminando esse podcast, terminando essa nossa conversa, eu sentaria no meu produto, olhando para ele de forma dissociada, de cima para baixo, e pensaria: o que meu produto faz pelo meu cliente? Ele afasta uma dor ou ele aproxima algum tipo de prazer? Mapeando isso, de repente você percebeu que ele traz prazer. Ele é um produto que deixa a pessoa mais feliz. Digamos que você venda esmalte. Tá, você vende esmalte mesmo ou você vende uma mulher mais bonita, uma mulher mais sexy, uma mulher mais empoderada, uma mulher que vai talvez sair de um casamento frustrado e encontrar um novo amor? Você vai fazer com que essa mulher seja mais respeitada no seu trabalho. Então, quando você entende lá no final qual é o desejo do seu cliente, mas lá na ponta, você para de vender furadeira e você começa a vender o apartamento decorado. Você para de vender buraco na parede e você começa a vender a felicidade de estar com a sua família dentro de um imóvel. Então, quando você mapeia isso dentro do seu produto ou serviço, o seu produto ou serviço ou ideia começa a se tornar irresistível. Mas não irresistível do ponto de vista de que você tem algo extraordinário, maravilhoso, que ninguém nunca fez, porque eu desconheço isso no mercado. Mas do ponto de vista de que você conhece tão bem o seu cliente, você conhece tão bem as pessoas que estão, que fazem parte do seu ecossistema, da qual você pode beneficiar com o seu produto ou serviço, que o seu produto ele se torna algo irresistível para o seu cliente. Agora, abra os seus olhos, abra o seu coração e coloque amor nas minhas palavras. Teu produto ou serviço, ele nunca vai ser bom para todo mundo. À medida que você mapeou quem é o seu cliente, mapeou quais são os desejos ou as dores que ele tem, automaticamente a sua comunicação tem que ir de encontro a essa pessoa de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão profunda, que essa pessoa tem a sensação que você a conhece melhor do que ela mesma. Ela tem a sensação que você tem um produto tão bom que é impossível ela não ter. Ela falou assim: cara, eu preciso desse negócio. Isso aqui vai melhorar minha vida de alguma forma. Quando o seu cliente tem essa sensação, sabe o que acontece? Ele faz empréstimo para comprar, ele paga, ele dá um jeito, que, por exemplo, foi o caso do Giovanni, né? Quando a gente fez o treinamento, ele falou assim: cara, a gente tá fazendo aqui, nossa, tá um momento complicado e tal, mas a gente vai fazer, pegamos dinheiro aqui, pá, fez um curso, fez outro, e tá aí com o seu resultado, tá aí crescendo, se desenvolvendo, prosperando, fruto de decisões importantes. Por quê? Não porque só a gente de fato tem um
curso realmente transformador. Mas principalmente porque a gente conseguiu tocar o coração dele como consumidor, assim como a gente já tocou o coração desses milhares de alunos, justamente por quê? Porque nós entendemos o nosso cliente, entendemos o quanto o nosso produto muda a vida dele e nós comunicamos do ponto de vista das mudanças que a gente traz para a vida das pessoas. Então, aquilo que eu estou falando para você não é conversinha de livro de internet. É aquilo que a gente faz há mais de 12 anos. Justamente deu certo para nós. Eu tenho certeza que vai dar certo para você, porque não é uma receitinha de quem sabe, talvez. É uma receita baseada em ciência. E a ciência, nesse ponto de vista, ela tem uma aplicabilidade gigantesca. E se precisar de prova social, tá aqui. Aí, ó, viu? Olha aí, E ó. é aquele negócio, se você faz na sorte, você faz uma vez. Se você sabe o que você está fazendo, você faz sempre. Perfeito. Né? Então, o conhecimento nessa área é justamente isso, né? Você São sabe que esse é um estratégias conceito da validadas. andragogia, né? O conceito da andragogia, que é o ensino do adulto, ele diz que você pode errar errando, errar acertando, acertar errando e acertar acertando. Então, errar errando é quando você errou, não sabe por que errou, não aprendeu nada com aquilo e aquilo não te trouxe nada de benefício. Errar acertando é que você errou, quebrou a cara, mas sabe que fez uma caca e que Vai corrigir. Acertar errando é quando você acerta, mas Deus o livre se pedindo para você fazer de novo, porque você não sabe o que você fez, cara, deu certo. Só não peça Vai para dar mim fazer sorte. de novo. E acertar e acertando é justamente quando você acertou, sabe no que acertou, repete e vai ter resultado sempre. E quando a gente coloca a ciência no vetor da coisa, você começa a acertar acertando, porque já não é mais só o que você sente, porque o nosso sentimento, ele é muito vulnerável. É vulnerável se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. É vulnerável se eu gosto de você ou se eu não gosto. É vulnerável se eu tô com fome ou se eu não tô. Olha quantas vulnerabilidades que a gente tem. E, enfim, a gente poderia falar de centenas aqui. Mas o fato é que quando você bota a ciência ao seu favor, automaticamente você usufrui dos resultados que ela pode te dar. Exatamente. Cara, que Segura, hein? aula, hein? Caramba, isso ficou pesado. Que aula, hein? Que aula. Essa é um episódio que eu vou assistir antes de editar e depois de editado. Eu vou assistir também. Cara, o papo ficou muito bacana. Gente, é um prazer imenso receber você aqui. Sério, pô, me ensinou muita coisa. Eu fui anotando, pegando umas ideias e saí junto. daqui, já vou anotar tudo num bloco de notas. Eu acho que esse é o principal objetivo. Acho que você pode levar para... Resumindo, seja intencional e conheça sobre pessoas. São essas duas coisas. Conheça quem você está vendendo, quem é você, para quem você está vendendo, o que você está comunicando, qual é o sentimento que você quer transmitir para ele, qual é a ação que você quer que ele tome. E tudo vai dar certo. Com certeza. Everson, foi um prazer imenso te receber aqui. Você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Cara, eu só tenho a agradecer mais uma vez Tamo junto, meu amigo. ao Everson aí por todo esse conhecimento aí que ele transborda, né? Transbordou na minha vida, transborda na vida das pessoas, né? Toda essa transformação, né? Que ele gera aí. E... Cara, acredito que vai agregar demais na vida aí de todo mundo que vai estar assistindo. Tenho certeza. Quem tiver interesse aí de conhecer a Escola Transformatória, eu super indico, Vou tá? deixar o link aqui embaixo do site de vocês. Resultados extraordinários, né? Após ali eu ingressar nessa jornada ali de autoconhecimento, de evolução, de desenvolvimento pessoal. E acredito que qualquer um pode, né? Se eu conseguir, acredito que todo mundo consegue. E você também vai ter resultados extraordinários. É só fechar com a gente que é sucesso, né não? Com certeza. Vamos pra Vai ser cima. sempre um prazer receber vocês. E obrigado pelo convite de estar aqui. É muito legal a gente conversar nesse nível, né? Uma conversa muito profunda e também... parabéns pelo projeto de vocês e tenho certeza que vai ser um projeto que vai arrebentar a boca do balão, não só aqui na nossa região, mas no Brasil e no mundo. Amém. Eu desejo muito sucesso, desejo que Deus abençoe vocês, que vocês possam ser prósperos demais e que a voz de vocês possa tocar e transformar o coração de muitas pessoas. Porque uma coisa que você falou logo no início do nosso bate-papo, que é justamente esse vetor, né? De quanto mais pessoas a gente ajuda, mais a gente prospera, mais a gente enriquece e é esse sempre o nosso objetivo, né? A educação tem esse privilégio de transformar a vida de muitas pessoas, mas a comunicação também. E é isso que vocês estão fazendo, por isso que vocês são verdadeiros mestres do marketing. Amém. É o meu ditado, o meu lema que me rege é o conhecimento que não é bênção na vida do próximo, é maldição na vida daquele que o tem. Então, gostei. Deixa eu anotar aqui. O conhecimento que não é bênção na vida do próximo é maldição na vida daquele que o tem. Então, desperdiçar conhecimento, e o conhecimento ele está disperso pela sociedade.
né? Então a gente precisa encontrar essas pessoas e aprender. Eu acho que eu vou falar a verdade, Everson, sobre mim, eu sou uma pessoa que eu aprendo muito me lascando. Muito mesmo. Assim, a pessoa, que formação que você tem? Olha, eu tenho a formação da arte da cifudência. Esse é meu diploma com pós e doutorado, inclusive. Mas uma das coisas que eu aprendi foi justamente isso, cara. Pra não aprender na dor, você pode aprender no amor e entendendo a dor das outras pessoas, né? E não há necessidade de você reinventar roda em nada. Uma das coisas que eu gosto muito do Napoleão Hill é que ele foi estudar justamente sobre isso, ele foi entender que o que acontece, né? Então, poxa, se eu quero ter um corpo legal, eu tenho que ir na academia, eu tenho que me alimentar bem. Eu fazer isso, eu vou ter resultado. Perfeito. Se eu quero ter uma empresa bacana, se eu quero ter um negócio legal, também tem um processo. Eu só preciso descobrir. Eu posso descobrir duas formas. Ou encontrando pessoas que sabem e comunicam isso pra gente, ou então se lascando mesmo, né? Encurtando o caminho. Muito mais fácil ter a referência, né? Exatamente. Sem você sombra ter a de dúvida. referência de alguém que já trilhou o caminho que você quer trilhar. Exatamente. É sobre isso. Pessoal, muito obrigado pra quem assistiu o episódio até aqui. Muito obrigado mesmo. Tô muito feliz com o episódio de hoje. Espero que tenha agregado alguma coisa na tua vida. Valeu e fomos! Até Tamo mais!